Iniciando mais um dia, com a graça de Deus. Vamos junto, dia 31, irmão. 31 dias que nós estamos aqui, juntos, estudando a Bíblia, aprendendo a Bíblia, lendo a Bíblia. E foi um mês incrível. Se você conseguir perceber, o quanto nós aprendemos ao longo desse mês, o quanto nós crescemos ao longo desse mês, você vai ver que foi algo incrível. E sabe o que é poderoso? É você parar e perceber que os 30 dias, os 31 dias, na verdade, eles passam igual para todas as pessoas. Bom dia, Marlene. O Senhor te fortaleça neste dia, que o Senhor te dê graça nesse dia. Está acordando aí cedo, está vencendo a cama, está se dispondo. A palavra fala que Deus é recompensador. Deus é recompensador. Nós servimos a um Pai que é recompensador. Ele também é um Deus de recompensas. Aqueles que buscam são recompensados, Então há uma recompensa. Há uma recompensa. Os 31 dias, Estamos aqui há 31 dias. Para e pensa. Esses 31 dias de julho foi igual para todo mundo. Se tem uma coisa que todo mundo recebe igual é o tempo. Então ninguém pode reclamar que tem tempo diferente do outro. O tempo é o mesmo. O que eu faço com o meu tempo é que determina os resultados que eu vou ter. Então, nós tivemos aí o mesmo tempo. E o mês passou. E para e pensa. Você investiu aqui alguns dias 30 minutos, mas outros dias você investiu uma hora e pouquinho, para poder aprender sobre a Bíblia. E o quanto que isso trouxe de crescimento para você. E sabe o que é mais poderoso? É porque isso que você investiu aqui em aprendizado na palavra de Deus, ninguém tira de você. Ninguém tira isso de você. E essa palavra não volta vazia, ela vai continuar trabalhando na sua vida, operando na sua vida, te fortalecendo. A palavra de Deus, ela é como o fermento, que uma hora que entra na nossa vida, ela não pode ser tirada mais. Ela continua trabalhando, ela continua operando, ela continua crescendo, ela continua contribuindo para aquilo que nós, para aquela pessoa que nós estamos nos tornando. Então, é muito poderoso isso. Agora imagina, se 30 dias, 31 dias já trouxe tantos benefícios, irmão, imagina 6 meses, imagina um ano. Depois de um ano você fala assim, cara, eu rompi, eu li a Bíblia toda. Aí o que eu faço, Adriano? Eu paro? Não. A não ser que você queira desviar. A não ser que você vai falar assim, eu vou voltar para o mundo, eu vou abandonar Cristo. Não, se você não tem essa pretensão e não vai fazer isso, você vai continuar lendo. De repente você não vai na mesma pegada. Mas é interessante você começar a desenvolver o pensamento. O que acontece se eu começo algo e não paro mais? Se eu começo a ler, se eu começo a aprender, se eu começo a estudar a palavra de Deus todos os dias, um pouco todo dia. Porque muitos querem fazer uma grande refeição e depois ficar de jejum. Depois fazer uma dieta espiritual. Presta atenção. A palavra de Deus, ela é o pão. É um alimento necessário para a nossa vida. Jesus, ele fala que ele era o pão vivo que desceu do céu. No deserto, Deus deu maná para o povo, mas Jesus, quando foi enviado, ele foi como pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimenta dele, por ele, através desse alimento viverá. Então, se ele é um pão vivo, se ele é um alimento na vida daqueles que se nutrem dele, presta atenção. O que o diabo tem feito? Qual tem sido a distorção do diabo? Existe uma dieta que algumas pessoas praticam que é chamada de low carb. Low carb. Vamos tirar o pão, vamos tirar a farinha. Low carb. Aí o que acontece? Satanás conseguiu introduzir essa dieta no meio do povo de Deus, no meio do corpo de Cristo. Algumas pessoas querem ser crentes, mas não se alimentar de Cristo. Não tem como, irmão. Não tem como ser crente e não se alimentar de Cristo. Não tem como ser cristão, filho de Deus, e não se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento.
Então, o que acontece na minha vida e na sua vida, se nós começamos a ler a palavra de Deus todos os dias, nós somos fortalecidos todo dia, porque essa palavra ela vai entrar, ela vai nos fortalecer, ela vai nos direcionar, ela vai nos limpar, ela vai nos curar, ela vai nos alinhar. A palavra de Deus ela traz muito mais benefícios do que o próprio pão. Jesus, quando ele faz um paralelo ali entre o que o pão significa para o homem e o que ele é, né, foi apenas uma pequena comparação. Mas quando você olha todo o benefício que a palavra de Deus traz na vida de uma pessoa, é muito maior. Então vamos lá, porque o que acontece? As férias acabaram. Aqui em casa acabou. Meu menino voltou a estudar ontem, um deles, o outro volta na semana que vem. Então, as férias acabaram, se acabaram, nossas lives também vão ter um padrão de tempo menor. Eu preciso encerrar até 7h05 da manhã, porque eu tenho que depois sair para levar meu filho para a escola. Então vamos lá? No dia de hoje, o que nós vamos ver? Nós estamos aqui ainda aprendendo sobre os reis. Irmão, isso aqui é muito rico. Aprender sobre a vida dos reis de Israel. Israel e Judá. É muito rico isso. E o tema de hoje é restauração do altar. Do sacrifício à alegria do reino. O altar tem que ser restaurado. Então, lá em 2 Crônicas 29, que é onde a gente começa a leitura de hoje, o que está falando, né? Fala sobre a reabertura do templo e a aliança restaurada. A reabertura do templo e a aliança restaurada. O texto fala o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu-se as portas do templo do Senhor e as reparou. Quem estava reinando nessa época? Ezequias. Ezequias foi um rei muito bom em Israel. E a primeira coisa que ele fez quando ele começa a reinar, é interessante porque fala aqui, ó, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês. Qual é o primeiro mês dentro do calendário bíblico? O primeiro mês é o mês da Páscoa. É o mês da Páscoa. Então, ele começa uma obra de restauração do templo, abrindo a porta do templo no mês da Páscoa. Ezequias inicia seu reinado restaurando o altar, reabrindo o canal da presença divina. Ele começou o seu reinado, mas ele entendia a importância de ter um altar restaurado, edificado. Porque o seu antecessor veio e quebrou o altar, ele quebrou protocolos, ele removeu aquilo que não deveria remover, ele fechou aquilo que não deveria se fechar. Ele foi um homem distorcido na sua caminhada, na sua vivência. Aí o que acontece? A primeira atitude de Ezequias foi reabrir, né? Foi restaurar o altar e reabrir a porta do templo, porque o templo era onde o povo ia cultuar a Deus, onde ia oferecer ofertas, oferecer sacrifícios, era onde o povo ia orar. Aí o que acontece? O endemoniado do rei anterior, ele fechou a porta do templo, ele lacrou o templo, e eles perderam esse espaço de comunhão. Pergunta para você nessa manhã, presta atenção, você tem restaurado o espaço de Deus dentro da sua vida? Esse espaço, como que ele está? Porque se você está aqui há 31 dias comigo, a Marlene também está aí desde o início, acredito eu, o que acontece? Irmão, presta atenção, seu altar está sendo restaurado. O altar restaurado, irmão, envolve a minha vida e a sua vida num trabalho de edificação diária, para manter esse altar. Porque só pode ter fogo onde o altar está estabelecido. Só pode ter presença onde tem um altar estabelecido. Então, quando eu negligencio o altar da minha vida, eu estou abrindo mão da presença. Eu estou abrindo mão do fogo de Deus na minha vida. E é muito perigoso na vida de um cristão, de um filho de Deus, abrir mão da presença de Deus e abrir mão do fogo de Deus. O fogo, irmão, ele não só te mantém aquecido como filho de Deus, mas ele também espanta, sabe? Inimigos que tentam tocar na sua vida. Adriano, que inimigo vai tentar tocar na minha vida? Um deles é o espírito de Pitom. Atos 16:16 fala dessa entidade, esse espírito que ele vem o quê? Ele vem para sufocar o fôlego de vida espiritual na vida das pessoas. É um espírito que age de maneira sorrateira, é um espírito que age de maneira cautelosa, ele vai sussurrar mentiras, feitiçarias, pensamentos na sua mente, te
te fazendo acreditar que é você que está pensando aquilo, mas na verdade são encantamentos que são liberados. É quando você começa a diminuir na sua vida espiritual para se dedicar mais às outras coisas, principalmente à vida secular, à vida profissional. É quando você pensa assim, eu vou cuidar da minha vida, aí você vai, se afasta do seu altar, você começa a deixar de lado o pilar da sua vida espiritual. E, consequentemente, você começa a morrer espiritualmente. Porém, você não consegue perceber, porque é, é muito... Como que eu posso te explicar? É muito justificado aquilo que você está fazendo perante os homens. Estou cuidando da minha vida, tenho conta para pagar. Irmão, o que é sabedoria? É você saber equilibrar as áreas da sua vida e não negligenciar uma por outra. Não é pegar simplesmente a sua vida espiritual e ficar 100% focado nela. Não, é saber equalizar, é saber equilibrar. Você vai trabalhar a sua vida espiritual, mas também não vai negligenciar as outras. Porque quem faz isso é o religioso. O religioso, ele quer apenas falar assim, eu vou cuidar da minha vida espiritual. Aí fica na igreja o dia inteiro, só quer saber de fazer coisas dentro do âmbito espiritual e negligenciar as outras. Isso é ser religioso. Aí a vida financeira está conturbada, a casa está destruída, não tem vida profissional, é um mau funcionário, é um mau marido, é uma mau esposa, é um mau filho. Então, não justifica a negligência. A sabedoria é você saber equilibrar, equalizar, é saber equilibrar essas coisas para que o quê? Para que todas elas você possa aprender a ser bem-sucedido, para que você possa crescer, ter favor, ter graça de Deus em cada uma dessas áreas. Não é fechar a porta das outras 11 áreas da vida e se dedicar apenas à vida espiritual. Amém? Está entendendo? O segredo, irmão, é equilibrar tudo, manter tudo dentro de uma certa medida. Porque isso fala do testemunho de vida. Porque imagina, você tem um testemunho de vida espiritual muito bom, mas as outras áreas da sua vida, a pessoa olha para a sua vida financeira, é devedor, mal pagador, sabe, caloteiro. Aí a pessoa olha e fala assim, e é crente? Quero ser crente, não. Você não, pelo menos na sua igreja eu nunca vou pisar. Porque se é dessa raça que tem lá, tô fora. É isso, irmão. Aí, em casa, vive brigando com a mulher, com os meninos, mas na igreja é glória a Deus e aleluia. Porque da porta da igreja para dentro ele é um outro homem, uma outra mulher. Mas dentro de casa é o Satanás. Ei, é hora de consertar isso, irmão. Você tem restaurado o espaço de Deus dentro de você? Como que anda seu altar, irmão? O altar do seu coração. Como que anda o seu jardim secreto? Porque Adão tinha um encontro com Deus no seu jardim, todos os dias na virada do dia. Virada do dia era por volta das 18 horas. Presta atenção. Para algumas pessoas, o dia inicia às 6 horas da manhã, mas dentro do calendário de Deus, o dia se inicia às 18 horas da tarde. É a virada do dia, é quando o dia começa a escurecer, é da noite para o dia. Amém? Veja bem, o altar restaurado traz a presença de Deus. Todas as vezes que você se propõe a restaurar o altar, você vai ver a presença de Deus começar a se manifestar de uma forma mais contínua. E de repente, tem muitos dias que você já não sente a presença de Deus, tem muito tempo, de repente tem semanas, tem meses e até mesmo ano. Tem algumas pessoas que elas nunca sentiram a presença de Deus. Para e presta atenção. A palavra fala de Moisés. Moisés, ele nasceu para ser um libertador. E ele quis fazer a libertação na força do seu próprio braço. Porém, ele foi impedido. Ele não pôde fazer. Ele teve 3 fases na vida dele, 3 ciclos de 40 anos. O primeiro ciclo de 40 anos, ele ficou na casa de Faraó e só, foi treinado. Ele recebeu um treinamento dentro do palácio de Faraó pelo próprio Faraó para se tornar um guerreiro, um general do exército do Egito. Aí ele foge, porque ele fez besteira, ele quis fazer na força do seu próprio braço. E quando ele foge, ele vai parar no deserto. É quando ele se casa, constitui família. E ali, quando ele constitui família, ele fica 40 anos. Ele ficou 40 anos como pastor de ovelhas.
Depois, sabe, ele já estava com 80 anos, já tinha vivido 2 ciclos, ele estava querendo aposentar, parar, não queria saber de mais nada. E ele tem um encontro com o próprio Deus, através da sarça ardente. A presença de Deus se manifesta para Moisés e a vida de Moisés nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque uma vez que você tenha um encontro com a presença de Deus, porque tem a onipresença, que é Deus está em todo lugar, Ele está aqui agora e está na sua casa, onde você me assiste, seja ao vivo ou seja a gravação. Mas presta atenção, a onipresença está em todo lugar, mas a presença manifesta não. A presença manifesta, ela vem sob determinados lugares. E quando essa presença manifesta vem, a glória de Deus vem, a Shekinah de Deus vem, a vida das pessoas que está ali nunca mais é a mesma. Então, Moisés, ele nunca tinha tido ainda, aos 80 anos de idade, um encontro com Deus. Mas aos 80 anos, Deus se manifesta para Moisés. Deus saiu da onipresença e trouxe a presença. E aquilo marcou a vida de Moisés de uma forma tão poderosa que nunca mais aquele homem foi o mesmo. E ele entra no terceiro ciclo da vida dele. Dos 80 aos 120 anos, ele foi um homem que caminhou sempre, todos os dias, com a presença de Deus. Isso fala de quê para mim e para você? É algo que nós devemos buscar, desejar, ter uma presença constante, andar com Deus. Presta atenção, andar com Deus é diferente de Deus andar com você. Porque muitas pessoas falam assim, Deus está comigo, Deus é comigo. E será que Deus está com você em todos os lugares que você vai? Nos ambientes que você vai? Se Ele senta com você nas mesas que você senta, nas rodas que você participa? É bom você começar a pensar sobre isso. Porque, veja bem, a palavra diz que Enoque andou com Deus. Ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Ele andou tanto com Deus, ele andou tanto nos caminhos de Deus, ele se enveredou tanto junto com Deus que Deus o tomou para si. Aprenda a andar com Deus, irmão. Aprenda a estar no caminho, no andar com Deus diariamente. Amém? Segunda coisa que a gente aprende aqui nessa parte de hoje está em 2 Crônicas 29, no verso 5. O texto fala: ouçam-me, levitas, purifiquem-se agora e purifiquem o templo do Senhor. Removam toda a impureza do santuário. O que é que nós estamos vendo aqui? A convocação sacerdotal para restaurar a santidade. Houve uma convocação. Irmãos, vamos restaurar a santidade. Santidade, dentro da minha perspectiva, é um perfume caro dentro do reino de Deus. Porque santidade é ser separado. É entender que você, por mais que esteja no meio de pessoas, você não pode fazer o mesmo que todas as pessoas estão fazendo. Então, santidade é tempo de consagração. Aí o que isso vai falar? Veja bem, limpeza espiritual coletiva reabre o caminho para o culto genuíno. Foi uma limpeza que eles começaram a fazer coletiva. Todos se colocaram, se predispuseram a fazer, a participar daquele momento. Pergunta para você, o que você precisa purificar para viver mais na presença do Senhor? Qual área da sua vida você olha assim, você fala, rapaz, se alguém ficar sabendo disso aqui, eu teria muita vergonha. Pois é, se você tem coisas na sua vida que podem te envergonhar se outras pessoas descobrirem, você precisa levar isso e consagrar essa área da sua vida diante do Senhor. Por quê? Porque essa área é perigosa na sua vida. Essa coisa que de repente você faz quando não tem ninguém te vendo, você precisa entender que é tempo de consagrar, se alinhar, deixar de fazer certas coisas, porque elas estão contaminando. O que você precisa purificar para viver em presença? Para viver uma presença contínua? O que você precisa abrir mão? Quais rodas você precisa parar de frequentar? Quais mesas você precisa parar de se assentar? Quais tipos de conversa você precisa parar de ter? Quais grupos de WhatsApp você precisa sair porque eles estão contaminando a sua vida? O grupo da fofoca, o grupo da pornografia, o grupo de quê? Qual grupo, irmão, que você precisa sair? Qual é a coisa que você precisa abrir mão para parar de gerar contaminação na sua vida? Entenda isso. A santidade abre caminho para a adoração verdadeira. A adoração verdadeira, ela começa a fluir na nossa vida quando nós começamos a entender que Deus, quanto mais eu me aproximo dele, sabe, mais coisas eu vou precisar deixar para trás.
Eu vou precisar começar a renunciar. Se aproximar do Senhor envolve também renúncia. Renúncia de coisas que nós, muitas vezes, na nossa carne quer. O nosso coração humano deseja. É interessante porque na perspectiva profética do mês que nós estamos, é o mês de Ave da tribo de Simeão. Uma das coisas que nós precisamos entender e trabalhar ao longo dentro desse mês é o nosso desejo, o nosso querer. E eu te faço uma pergunta aqui, o que é que você tem desejado? O que é que você tem querido, né? Você fala, eu quero isso, eu quero muito isso. Comece a se perguntar por que você deseja o que você deseja, por que você quer o que quer. Porque é tempo de deixar que os nossos desejos e que o nosso querer seja refinado pelo Senhor. Qual é a motivação, aquilo que te motiva a querer estas coisas? Por que você deseja essas coisas? Porque isso fala muito de algo muito importante. Agora, presta atenção, a santidade abre caminho para a adoração verdadeira. Quando eu começo a me santificar, quando eu começo a me separar, eu também estou preparando um terreno para que Deus traga vitórias na minha vida. Quando você vai ali em Josué capítulo 7, quando eles estão indo para a cidade de Ai, para vencer aquela cidade, eles podiam vencer aquela cidade. Porém, o que acontece? Havia pecado. Alguém dentro do povo de Israel tinha roubado. Acã tinha roubado, sabe? Ele tinha roubado aquilo que Deus tinha falado que era para destruir. Aí, qual foi a consequência disso? Eles foram enfrentar um povo bem menor e o resultado foi a queda. Eles perderam, eles foram derrotados. Foram 30 mil homens que foram ali para derrotar um povo minúsculo, e eles foram derrotados, muitos homens morreram. E quando Josué fica sabendo daquilo que aconteceu, ele dobra os joelhos, começa a chorar, começa a se humilhar. É interessante porque Deus assiste tudo aquilo que Josué estava falando, e depois Deus vem falar com Josué, ei Josué, se põe de pé, se põe de pé, para com essa ceninha, para com esse vitimismo. Será que depois de, isso eu traduzindo, tá gente? Será que depois de ver a minha vida, o meu relacionamento com Moisés, você não aprendeu nada? Primeiro, isso só pode ter acontecido, vocês não perderam por culpa minha, vocês perderam por culpa sua. Por quê? Porque vocês trouxeram algo contaminado e colocaram dentro do arraial. Existe uma pessoa, o que Deus fala com Josué? Tem uma pessoa que pegou algo que não deveria pegar e trouxe para dentro do arraial. Então, essa coisa que essa pessoa pegou neutralizou o poder de vitória de vocês. Neutralizou, porque houve contaminação. E é interessante que a palavra do Senhor para Josué é: manda o povo se separar, manda o povo se consagrar, manda o povo se santificar, porque amanhã eu vou falar com vocês, eu vou mostrar quem fez o que fez, e nós vamos remover o lixo espiritual, nós vamos remover aquilo que está travando o seu tempo de vitória. Abre parênteses aqui, irmão, presta bem atenção. Porque, de repente, você vinha numa sucessão de vitórias. Isso é muito forte. Você vinha numa sucessão de vitórias. Tudo que você colocava a mão, fluía. A coisa acontecia. Tinha dinâmica, tinha graça, tinha glória, tinha resultados. Só que, de repente, as vitórias pararam, minaram. Você começou a colocar a mão do mesmo jeito e não via o resultado, não via a coisa ir, não via a coisa fluir. E você foi ficando chateado, muitas vezes magoadinho, chateadinho. Olha Deus falando. Olha Deus falando. E agora, você está aí, você fala, rapaz, por que eu parei de vencer? Por que eu parei de ter as minhas vitórias? Porque, de repente, você pode simplesmente ter contaminado com algo que você não deveria contaminar. Ter trazido algo imundo para o altar da sua vida, para a sua casa. E isso gerou uma contaminação, mas também minou o seu potencial de vitória. Mestre, como que eu posso reparar isso? Volte a se consagrar.
Volte a limpar o altar, volte a limpar o ambiente da sua casa. Existem objetos que você pode introduzir na sua casa que vão minar a sua casa, que vão abrir portas espirituais para que espíritos das trevas possam agir na sua casa. Presta bem atenção, se você não sente paz para ficar dentro da sua casa, não sente alegria, de repente você está na sua casa e você fala assim, rapaz, eu estou aqui agora, ô, Adriano, eu estou sentado aqui assistindo a live, parece que tem alguém me olhando ali, ó, na esquininha da parede. Se você tem esse tipo de sensação, irmão, deixa eu te contar, tem alguma coisa aí na sua casa que não deveria estar aí. E é hora de você entender isso, se levantar e repelir isso, corrigir isso, assumir a responsabilidade, porque Deus falou com Josué, volte a se consagrar, volte a se santificar, para que eu possa estabelecer vitórias. Quer ver as vitórias voltar? Se santifica, se consagra, limpa as áreas da sua vida que você sabe que está suja, mas também limpa a casa. Limpa o ambiente da sua casa, da sua família. Amém? Está comigo, irmão? Manda um sinal de fumaça aí, crente de Jeová. Terceira coisa, a aliança de arrependimento que apaga a ira. 2 Crônicas 29:10, olha o que fala. Agora farei aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que a sua ira ardente se afaste de nós. O que o rei estava fazendo aqui? Reconhecer o pecado traz perdão e paz de volta à comunidade. Quem reconhece o pecado, quem permite, irmão, presta atenção. Adriano, você vai me convencer de pecado aqui agora? Eu não é meu papel. Meu papel é abrir a minha boca e falar aquilo que Deus me pede para falar. Mas colocar a mão e falar assim, você é pecador, você é pecadora, eu não sou essa pessoa. O meu papel não é te convencer, é falar a palavra de Deus. Agora, o que acontece? Quando a palavra de Deus é liberada, o Espírito Santo trabalha sobre ela. Então, veja bem, o papel do Espírito Santo é te convencer da justiça, do pecado e do juízo. É ele que te convence. Irmão, eu vivi isso, eu vivo isso por experiência pessoal. Eu lembro quando eu estava afastado do Senhor, lá em 2002, era o Espírito Santo que me visitava. Ele que ministrava na minha vida. Adriano, você está pecando. Adriano, para de fazer isso. Adriano, corrige isso. Não era um evangelista que vinha, um pastor que vinha, um apóstolo que vinha, um profeta que vinha. Era o próprio Espírito Santo, irmão, que vinha e falava, sabe, mostrava, me convencia. Então, que o Espírito Santo possa te convencer nesse dia de coisas na sua vida que precisam ser corrigidas, restabelecidas, alinhadas, que o padrão de santidade não é o meu padrão, não é o seu padrão, é o padrão de Deus, é o padrão bíblico. Não é o nosso padrão, é o padrão dele. Agora, quando eu reconheço o pecado, reconhecer o pecado traz perdão e paz de volta à comunidade. De repente, você perdeu sua paz há muito tempo. Quer voltar a ter paz? Ei, permita que o Espírito Santo te convença. Para de fugir, para de silenciar os seus ouvidos quando o Espírito Santo está falando da sua vida. Uma pergunta para você, você já firmou uma nova aliança com Deus hoje? Volte a se consagrar. Tire dias ao longo do mês para se consagrar também, para separar a sua vida. Veja bem, o arrependimento coletivo transforma a realidade, porque toda a cidade ali foi chamada ao arrependimento. Então, houve um arrependimento coletivo. Quando isso aconteceu, a realidade da cidade foi transformada. A cidade deixou de ser uma cidade suja, corrompida, sem presença, e ela foi transformada. Amém? Aí nós chegamos aqui na parte do Novo Testamento. Nós estamos na leitura do livro de Romanos. Estamos lá em Romanos 14:17, que é o texto que eu separei aqui para a gente poder refletir a respeito dele. E o que o texto fala? Veja bem, o reino de Deus não está em rituais, mas em uma vida transformada. Porque muitas vezes nós queremos ter rituais espirituais para poder falar que estamos vivendo uma vida espiritual. Ei, cuidado com isso, presta atenção. O texto fala assim, Romanos 14:17, pois o reino de Deus não consiste em comida nem em bebida, mas em justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, não consiste nisso, mas em justiça, paz e alegria. O reino de Deus, ele promove alegria. Se o reino de Deus está crescendo na sua vida, a alegria vai crescer na sua vida também, irmão. Agora veja, a verdadeira adoração se manifesta na vida diária, não nos rituais externos. O ritual é você se esforçando
para poder se aproximar de Deus. Cristianismo é Deus descendo dos céus para estar conosco. Então não é o meu ritual. Essas, sabe? Tem gente que tem que fazer tanta coisa no seu ritual para poder sentir alguma coisa. Ei, aí tudo fica atrelado ao seu ritual. Ei, você não precisa de um ritual. Você precisa construir uma vida, é um estilo de vida. Entender que você é crente, você é cristão, você é filho de Deus. Entenda uma coisa, irmão, porque algumas pessoas, elas começam a construir uma vida de ritual, elas constroem os rituais, sabe, Marlene? E elas apoiam e sustentam a sua vida em cima desse ritual. E o que acontece? Ela fala assim, porque eu faço o meu ritual, eu sou filho de Deus. Porque eu faço o meu ritual, eu sou abençoado. Porque eu faço o meu ritual, a minha vida é alegre. Presta bem atenção nisso, crente. Qual é o problema? Você está fazendo para ser. Você faz e porque você faz, você considera que você é. Você atrelou a sua identidade naquilo que você faz. Você fala que você é por aquilo que você faz. Tá certo? Não. Não tá certo. Sabe por quê? Porque qualquer hora você pode parar de fazer seu ritual. E quando você parar de fazer seu ritual, sabe o que vai acontecer? Você vai perder sua identidade. Você vai esquecer que você é filho de Deus. Você vai se sentir culpado, pesado. Você vai falar assim, ai, eu não estou conseguindo mais orar. Então, porque eu não estou conseguindo mais orar? Eu estou sentindo tanta culpa no coração. Ai, a minha vida com Deus está tão difícil, porque eu parei de ser filho de Deus, eu não oro mais. Eu parei de ler a Bíblia. Então, eu agora não sou filho de Deus. Por quê? Porque eu não leio mais a Bíblia do jeito que eu lia antes. Ei, crente, não é o que você faz que determina a sua identidade. É o que ele fez. É o que ele fez. O que ele fez, irmão, é para sempre. É forever. O que ele fez, ninguém apaga. Não tem obra humana que nós podemos fazer que diminui a obra que ele fez, que anula a obra que ele fez, que coloca como secundário aquilo que ele fez. A obra dele é legítima, é única, é incomparável, é inigualável. Então você não é o que você faz. A sua identidade não é determinada por isso. O que nós vamos ver aqui, irmão? A verdadeira adoração se manifesta na vida diária. É aquilo que eu vou fazendo, vai determinando uma vida, uma verdadeira adoração. Não são os rituais externos. É um estilo de vida. Tem pessoas que quando você chega perto delas, elas têm... Não interprete isso errado, tá bom? Elas têm um campo de energia. Elas têm uma frequência que flui da vida dela tão preciosa que você chega perto dela e você fala, como é gostoso ficar perto de você. A palavra fala, Deuteronômio, se eu não me engano, 28, quando fala das bênçãos, das maldições, fala que nós seremos benquistos. Você vai chegar no lugar, as pessoas vão ficar felizes que você chegou, e quando você falar assim, eu preciso ir embora, elas vão falar, que pena. Eu gosto tanto quando você vem. Eu gosto tanto quando nós sentamos e conversamos. Eu gosto tanto de ter você perto de mim. Por quê? Porque você tem uma presença. Porque você tem uma frequência. E o que é isso? Sabe? É uma vida de um verdadeiro adorador. Uma pergunta para você. Sua vida reflete justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Quem olha para você, quem te conhece, fala assim, rapaz, eu vejo muita graça de Deus na sua vida. Eu vejo alegria, eu vejo o fruto do Espírito, da alegria na sua vida. É assim, irmão. Presta atenção, o reino ele é vivido no interior, não exibido por fora. Porque algumas pessoas, elas podem até querer determinar como está a vida espiritual de alguém por aquilo que elas olham aparentemente. Você não consegue determinar isso. Você não consegue determinar isso. Ah, não, é porque ela não está gritando, dando glória a Deus, aleluia. Ela não está pulando, ela não está saltitando. Irmão, isso são manifestações. Deixa eu te contar uma coisa. Você toma um energético, 2 energéticos, bom dia, Pedro. Se você tomar uns 2 energéticos, entrar numa reunião, você vai começar, você vai estar agitado.
Mas você está agitado não é pelo poder do Espírito Santo, não é pelo poder da palavra. Você está agitado porque você tomou um pouco de energético aí e você está diferente por dentro. Eu chamo isso de fogo estranho. Fogo estranho, porque você precisou de estímulos para poder chegar adiante no ambiente onde Deus está sendo buscado, a palavra está sendo compartilhada, e você precisa de um fogo estranho para manifestar alguma coisa. Agora eu quero ver chegar num lugar onde não tem nenhum estímulo, no seu quarto, por exemplo, e ali no seu quarto, você buscar Ele em verdadeira adoração. É ali, irmão. A nossa vida, ela é construída no secreto. Escreve isso, grava isso, presta atenção. O que você faz no secreto determina a sua vida pública. Não é o que você faz no público. O secreto é o que sustenta a vida pública. O reino é vivido no interior. É onde você não vê. Mas ele não é exibido aqui fora. Algumas pessoas querem ver a intimidade dos outros. A rede social aí, ela é usada para isso. Tem algo que me arranha demais. Sabe o que é? É a pessoa que fica postando aquilo que ela chama de devocional, meu tempo secreto com Deus. Ela fica postando sobre isso. Isso é pornografia espiritual. Isso é pornografia espiritual. Adriano, isso é pesado. Não, não é pesado, não. Isso é a verdade. Isso é demoníaco. É você pegar da sua intimidade e ficar expondo isso para outras pessoas. É você pegar da sua vida secreta. Se você for casado, você vai entender isso melhor. Presta atenção. Você vai ficar postando na rede social o que você faz na intimidade com seu marido, com sua mulher? Claro que não, porque isso é perverso. Isso é maligno. Agora tem pessoas que a vida delas é postar isso, irmão. Ela põe o telefone aqui, dobra o joelho e fica chorando. Deus está me tocando. Deixa de ser bobo. Você está mostrando para as pessoas o seu momento com Deus? E sabe o que é perverso? Sabe por que isso é perverso? Porque tem pessoas que se alimentam disso, sabia? Isso é maligno, sabe, Marlene? Porque tem pessoas que se alimentam disso. Elas ficam ali assistindo a outra pessoa na intimidade com Deus. Só que, presta atenção, sabe por que isso é maligno? Porque se isso te movesse a buscar a Deus, ótimo, isso não te move. Você fica se alimentando disso, de ver a intimidade de uma outra pessoa com Deus. Por isso é o Adriano, tá, gente? Eu não sei como que você encara isso não, mas isso para mim, eu não aprovo isso. Eu acho isso muito, muito errado. Então, sua vida com Deus não é para ser postada em rede social. Abra sua rede social, compartilhe a vida, compartilhe a palavra. Agora, meu momento secreto com Deus, eu chorando aqui. Eu chorando porque Deus... as pessoas colocam o telefone assim, ó, de longe, vai ali, ajoelha. Olha eu orando, vem cá para você ver eu orando. Vergonha na cara, sua. Sexta coisa, Romanos 14, verso 18. Coloca nos comentários aí, o que você acha disso que eu falei? Você gosta de ficar vendo os outros ter intimidade com Deus? Deixa eu te ouvir. Você gosta de ver a intimidade de outra pessoa com Deus? Ficar assistindo? Você se alimenta disso? Romanos 14, 18. Quem serve Cristo nessas coisas é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Servir com convicção edifica o corpo e honra a Deus. Quando você tem convicção de servir a Deus, Arlene falou que não vê. Amém. Acho uma bobeira, mano. Isso não edifica a sua vida. Isso não edifica em nada. Você vê uma pessoa que fica... Deixa pra lá. Vambora. A fé ativa e respeitosa fortalece a comunidade e honra ao Senhor. Uma fé ativa e respeitosa fortalece a comunidade e honra ao Senhor. Veja bem, você serve com amor e edifica quem está ao seu redor? Quando você está servindo ao Senhor, você serve com amor, você serve por obrigação, por peso. Porque quem serve com amor edifica as pessoas à sua volta. Agora preste atenção, o serviço que edifica, ele traz a aprovação celestial e ele gera uma reputação saudável.
Toda vez que nós estamos servindo ao Senhor, e esse serviço, veja bem, ele edifica, ele vai trazer uma aprovação, primeiro dos céus, depois ele vai gerar uma reputação. A reputação é aquilo que chega antes de você. Antes de você chegar no ambiente, as pessoas já falam assim, a Marlene está vindo aí. Então, a reputação da Marlene chega primeiro. Quem a Marlene é quando ela não está presente? O que as pessoas falam quando a Marlene não está presente? Isso é reputação. Agora, veja bem, você pode até querer construir uma reputação. E muitas vezes as pessoas vão falar algo que não é verdadeiro a seu respeito. Então, não fique preso àquilo que as pessoas estão falando de você. Se você tiver que basear a sua vida através daquilo que alguém fala a seu respeito, que você baseie a sua vida naquilo que a palavra de Deus fala de você. Não naquilo que os homens falam, porque os homens são volúveis, são inconstantes. Tem pessoa que não te conhece que fala mal de você, mas tem pessoa que te conhece que também fala mal de você. Então, se você for ficar olhando para isso, pensando nisso, se limitando a viver a vida através daquilo que as pessoas estão falando, você vai ser muito miserável na sua vida. Então, abandona isso logo de vez. Chegamos em Salmos. Salmos de hoje é o Salmo 24. 24 completo, mas vamos ver aqui 2 versos apenas. Salmos 24, verso 3 e 5. Olha o que fala. Quem subirá ao Monte Santo? E quem estará no lugar santo? Aquele cujas mãos inocentes, aquele cujas mãos estão inocentes ou limpas, e o coração puro, este alcançará a bênção do Senhor. Agora, veja bem, irmão, quem subirá ao Monte Santo do Senhor? E quem permanecerá nesse lugar? Porque não é questão apenas de subir, é de permanecer nesse lugar. Quem sobe, todos podem subir, mas quem permanece, tem um tipo de pessoa que permanece na presença do Senhor. Tem um tipo de pessoa. E aqui no texto, o que o salmista fala? Aquele cujas mãos estão inocentes e o coração é puro. Aquele que tem limpado as suas mãos, aquele que tem purificado as suas mãos, aquele que tem consagrado a sua mão para o trabalho, aquele que tem permitido que o Senhor limpe as suas mãos, aqueles que têm mãos limpas e o coração puro, sabe? Aqueles que não têm perversidade, malignidade, distorção no seu coração. Esse é aquele que sobe, mas é aquele também que permanece no monte do Senhor. O que isso vai falar? Veja bem, somente os que têm coração limpo podem permanecer no altar. Porque, veja bem, todos podem vir ao altar. Não é uma questão de barrar. Não, você não é impedido de vir à presença do Senhor, de vir até o altar, a presença de Deus. Só que o quê? Você pode vir do jeito que está, mas você não vai permanecer da mesma forma. Por quê? Porque a presença de Deus te constrange. Quando você se aproxima do Senhor, irmão, é o próprio Deus que vai trabalhar de uma forma muito eficiente na nossa vida, nos convencendo, nos limpando, nos lavando, nos limpando e nos convidando a alinhar cada vez mais e mais a nossa vida. Agora, presta atenção, integridade interior é condição para entrar na presença do Senhor. Integridade de coração. Um coração alinhado, sabe? Pessoas, quando elas estão, sabe, de forma desintegrada, ela não está vivendo a integridade, ela foge da presença do Senhor. Ela sabe quando ela está errada no seu íntimo. E ela vai evitar estar na presença do Senhor. Ela vai evitar ter um encontro com homens de Deus. Por quê? Porque ela sabe que o coração dela não está legal, que o interior dela não está legal, então ela tem um falso temor, porque ela fala assim, se eu me aproximar dele, eu acho que ele sabe como eu estou. Ele é homem de Deus, então Deus pode ter mostrado para ele, então se Deus mostrou para ele, ele pode trazer isso para mim, mostrando que há impureza dentro de mim, um coração que está distorcido. Agora, vamos lá, veja bem, o seu coração tem sido limpo na presença de Deus? Irmão, qual é o poder de você estar todos os dias na presença do Senhor, buscando ao Senhor todos os dias? O que isso traz? Porque por mais que o seu coração tente se desviar, por mais que o seu coração tente buscar caminhos secundários, o que acontece quando você está em um relacionamento com o Senhor, construindo a sua intimidade com Deus, sabe o que você vai experimentar? Sabe? As distorções que vão tentar entrar no seu coração vão ser removidas. Porque nessa vivência diária que você vai construindo com o Pai, o que acontece? É o próprio Pai que vem e fala assim, Marlene, tá vendo isso aqui no seu coração? Vamos tirar isso. Pedro, tá vendo isso aqui no seu coração? Vamos remover isso, Pedro.
Pedro, não fui eu que coloquei isso. Quem colocou isso no seu coração? Vamos tirar isso do seu coração, porque isso atrapalha a minha comunhão com você. Isso atrapalha a minha manifestação sobre a sua vida. Então, quando nós vamos construindo esse relacionamento com Deus, é isso que vai acontecer, irmão. O próprio Deus vai limpando o nosso coração, Ele vai mostrando coisas na nossa vida que precisam ser limpas. Ele vai nos aperfeiçoando. É interessante porque Gênesis 17, verso 1, Deus fala com Abraão: Ei, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão não era perfeito, mas Deus é perfeito. Então, veja bem, tem pessoas que querem se tornar perfeitas, sozinhas. Presta bem atenção. Há um ditado que diz que nós somos a média da pessoa com quem nós mais caminhamos, com quem nós mais nos conectamos. A média das 5 pessoas é uma régua. Que nem se você anda com gente endividada, se as 5 pessoas mais próximas de você são pessoas que só têm dívidas, é natural que você também vai ficar endividado. Pode perceber. Você é a média das pessoas. Se você anda com gente que só tem problema, você também vai ter alguns problemas na sua vida. Se você anda com pessoas que muitas vezes têm casamentos avacalhados, seu casamento vai entrar rapidinho nessa onda também. Não, Adriano, misericórdia. Bate na madeira. Irmão, não é madeira. Basta você olhar. O meio que você convive, ele acaba tendo um efeito sobre a sua vida. Então, é importante você começar a entender isso. Por quê? Gênesis 17, verso 1, Deus fala com Abraão: Ei, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão não era perfeito, ele tinha problemas. Só que o que eu vejo ali, o que eu pego nessa conversa de Deus com Abraão? Sabe, se Abraão caminhasse com Deus, que era perfeito, Abraão ia receber de Deus a qualidade daquilo que Deus era sobre a vida dele. Não é o esforço de Abraão que iria aperfeiçoar Abraão, mas a caminhada de Abraão com Deus que iria aperfeiçoar a vida de Abraão, iria remover coisas erradas da vida de Abraão, iria limpar a vida de Abraão. Irmão, presta atenção. Quando os discípulos, os 12, começam a caminhar com Jesus, a vida deles era uma antes e foi uma depois. O evangelho é isso, ele tem um antes e tem um depois. Não tem como você caminhar no evangelho, viver o verdadeiro evangelho e a sua vida continuar a mesma tralha. Não tem. Tem que ter um antes e depois. O Adriano que começou lá em 2003, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, minha vida estava pervertida, estava totalmente, irmão, eu era um borrão de tinta. Um borrão de tinta, sabe? Você olha assim, você fala: o que é isso? Não dá para entender. Eu era um borrão de tinta. Hoje eu sou uma carta que foi escrita, que pode ser lida por todos os homens. Você é uma carta. Adriano, não, as pessoas ainda não conseguem ler essa carta em mim. Então você é um borrão. Então esse borrão, ele tem que ser reciclado e você precisa se tornar uma carta que pode ser lida por todos os homens. O seu testemunho tem que ser um testemunho vivo. Só que para isso, as pessoas com quem você caminha são determinantes também para te ajudar. Então, é tempo muitas vezes de se afastar das pessoas erradas e caminhar com as pessoas certas. Quando pessoas erradas saem da sua vida, coisas certas começam a acontecer. Não adianta muitas vezes ficar desejando viver coisas certas enquanto você ainda está cultivando amizades erradas, relacionamentos errados. Relacionamentos que já venceram a data de validade, está fedendo, está estragado, está estragando a sua vida. É hora de abrir mão de certos relacionamentos para viver novas coisas que Deus tem para a sua vida. Quem está entendendo isso? Deus está falando com você nessa manhã? Responde para mim. Responde para mim nos comentários. Se Deus está falando com você nessa manhã. Integridade interior é condição para entrar na presença do Senhor. O seu coração tem sido limpo na presença de Deus? Porque é impossível que você ande na presença de Deus, irmão. Que você busque ter vida com Deus e o seu coração continue da mesma forma. É impossível. Agora presta atenção. Pureza interior abre a porta para a bênção divina. Quanto mais você permite que Deus alinhe o seu coração e você passe por esse processo, mais da bênção você vai experimentar. Mais abençoado você vai ser. Mais cheio da bênção de Deus a sua vida será. Porque de repente você está aí clamando: me abençoa, só que Deus já falou: ei, tira isso da sua vida, abre mão disso, se afasta disso, e você quer a bênção de Deus fazendo as coisas que Deus já mandou você parar de fazer. Para com isso. Esteja sensível, sabe? Que você ouça a voz de Deus, que você não seja necessário, sabe, passar por situações que você não gostaria de passar.
para se tornar pessoa sensível a Deus. Para a gente finalizar, vamos ler aqui hoje o verso de Provérbios, Provérbios 20, no verso 12. Ouvintes atentos têm sabedoria, e olhos que veem são do Senhor. Ouvintes espirituais são edificados por revelação. O discernimento espiritual vem por revelação e sensibilidade aos sinais dos céus. Irmão, é tempo de você se tornar uma pessoa que tenha mais discernimento espiritual. E esse discernimento espiritual, ele vai vir por revelação e sensibilidade. Se torne mais sensível. Quando Deus falar com você, irmão, não endureça o seu coração. A palavra fala que Deus endurecia o coração de Faraó. Todas as vezes que Moisés foi lá falar com ele, era o próprio Deus que endurecia o coração de Faraó. Por quê? Porque ele recusava-se a ouvir a voz de Deus, e Deus começou a endurecer o coração dele para liberar algo que fosse muito maior do que tinha sido preparado para acontecer. Pare de endurecer o seu coração diante do Senhor. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Que o seu coração seja sensível, que o seu coração seja quebrantado, rendido diante do Senhor. Amém? O verdadeiro discernimento é dom que Deus entrega aos atentos. É tempo de atenção, é tempo de intenção. A nossa IA, né? Eu vi isso outro dia, falei, é isso que nós vamos carregar aqui no discipulado todos os dias de manhã. IA, inteligência artificial, não. Intenção. Eu estou aqui porque eu tenho intenção de estar aqui. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Eu estou aqui, irmão, sabe, fazendo a live não é porque eu não tenho nada para fazer. Eu poderia estar fazendo 1001 coisas. Só que eu decidi estar aqui todos os dias, abrindo meu celular, compartilhando vida com você, para edificar a sua vida. Então, se você quer ser abençoado, ministrado pela palavra de Deus, sabe, se você quer ajuda na leitura da Bíblia, em um ano, nós estamos aqui há 31 dias. E 31 dias, quanta vida aconteceu, quanta transformação aconteceu, quanta glória está acontecendo. Presta atenção. Olha o Lucas aí, bem-vindo, Lucas. Aí, o que está acontecendo, irmão? A transformação. E essa transformação, ela não está acontecendo por acidente. É intencional, porque nós estamos aqui, porque nós temos intenção em viver isso aqui. Amém? Eu tenho intenção. Quem mais tem intenção de viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Para cima, meu irmão. Não vamos parar. O Lucas, ontem eu fui, o pastor pediu para pregar na igreja de Santa Luzia, e foi um tempo muito bom. O Lucas estava lá. No final ele veio me falar, mestre do céu, né? Foi um tempo muito poderoso. Glória a Deus. Só que nós temos intenção, irmão. Quem mais tem intenção de viver uma vida transformada? Coloca aí, eu tenho IA. O que é IA? Intenção. Mas eu também tenho atenção. Eu estou atento àquilo que eu quero fazer. Eu estou presente para aquilo que eu quero fazer. Se eu quero, irmão, o que eu quero? Eu vou construir uma grande comunidade de discípulos que querem se alimentar da palavra de Deus e serem transformados pela palavra de Deus. Você vai ver, a partir da semana que vem você vai ter a oportunidade de participar de um grupo, não só de assistir uma live aqui comigo, mas de estar mais próximo, de ter um relacionamento mais próximo comigo, seja no virtual e possivelmente também no presencial. Para quê? Sabe, Marlene? Para viver uma vida mais transformada. Nós vamos ter intenção, mas também atenção. Eu quero viver isso. Só que eu não quero viver sozinho. Eu sei que tem mais pessoas que querem viver, só que estão soltas, perdidas, elas não sabem como fazer. Eu quero te ajudar, eu quero pegar na sua mão, eu vou ser seu discipulador, eu vou te ajudar. Só que veja bem, eu não vou passar a mão nas coisas erradas que você faz. E você já deu para perceber. Né? Você já deu para perceber que eu não estou aqui para poder passar a mão nas suas feridas. Eu estou aqui para declarar cura nas suas feridas. As suas feridas, elas não devem ser voz na sua vida, mas elas devem ser cicatrizes. Sua ferida vai ser curada e vai se tornar uma cicatriz. Deus não fala através da ferida, ele fala através da cicatriz. A cicatriz revela que Deus cura. Então não importa o tamanho da ferida que você carregue. A sua ferida vai se tornar um testemunho daquele que cura. Amém? E eu espero que você tenha fome, irmão, porque deixa eu te falar, são 365 dias, e eu decreto fome e sede espiritual na sua vida, em nome de Jesus. Fechando aqui, veja bem, o verdadeiro discernimento é dom que Deus entrega aos atentos, por isso nós precisamos ter atenção, discernir o que está acontecendo. Adriano, o que está acontecendo? Pois é, hoje você pode até ouvir, mas daqui a pouco o seu discernimento ele vai aumentar, ele vai crescer, e quando ele crescer, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a discernir também. Você vai entender o profético. Você vai entender, porque Deus é profético, ele não é religioso.
O religioso fica olhando para a estátua, para a imagem. Não, nós olhamos para um Deus que se move nos ciclos e nas estações. E ele comunica através dos ciclos e das estações. Ele ainda fala, ele tem boca, ele está vivo, ele ainda fala. Então, se ele fala, eu tenho que ter ouvidos para ouvir. Amém? Irmão, que manhã poderosa. Que manhã gloriosa. 31 dias. Glória a Deus. Rompemos a barreira, 31 dias. E tem mais ainda, amanhã tem o dia 32. Mas vamos orar aqui para a gente terminar. O que eu estou preparando? Vou deixar aqui um spoiler para você. Semana que vem eu vou começar a mostrar isso mais. Mas veja bem, dentro da comunidade, tudo aquilo que eu compartilho com você aqui, tudo aquilo que eu estou falando aqui, dia após dia, você vai poder acessar esse material. Esse material ele vai ficar disponível para quem entrar na comunidade. Você vai ter um material dos dias do estudo de cada dia. Isso para quê? Isso vai te enriquecer demais. Por quê? Você vai pegar tudo aquilo que eu falei preparado. De repente você fez a sua anotação. E que bom que você possa ter feito. Só que você vai pegar tudo aquilo que foi falado aqui já anotado, dia após dia. Mais do que isso, o que vai ter nesse material? Cada dia que nós estamos aqui estudando, aprofundando, tem promessas. O que eu fiz uma lista? Para cada dia, quais são as promessas desse dia? Para quê? Para que você saiba quais promessas Deus tem para cumprir na sua vida. E para que você possa declarar, sabe, Marlene, as promessas. Quais promessas Deus tem para você? E para que você conheça elas e para que você declare. Vai ter também uma lista de declaração de identidade. É muito forte uma declaração. Eu sou. Declara aí, eu sou. O que você é? Você é amado, eu sou abençoado, eu sou abençoador, eu sou saudável, eu sou próspero. O que você é? Falar o eu sou, muitos fazem essa declaração de uma forma negativa, de uma forma pejorativa. Então, fazer a declaração do eu sou é algo muito poderoso, porque quando Deus se manifesta para Moisés, Lucas, o que ele faz ali? Ele fala assim, Moisés fala assim, o que eu vou falar com eles? Quem que eu vou falar que me mandou? Aí Deus fala assim, fala que o eu sou te mandou. O eu sou porque a palavra eu sou engloba tudo aquilo que Deus é. Só que aí algumas pessoas falam assim, eu sou fraco. Eu sou só coisas negativas. Então você está declarando que Deus na sua vida são coisas negativas. São coisas que não se conectam com Deus. Então, quando eu aprendo a declarar o eu sou, só para você ter uma ideia, quais são as declarações de identidade que vão forjar a sua identidade, trazer clareza na sua identidade, alinhada só no texto que nós estudamos hoje. Eu sou aquele que reconstrói o altar de Deus em minha vida. Eu sou um reconstrutor de altar. Eu sou o povo que vive firme aliança com o Senhor, para me afastar da sua ira. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu sou um homem de aliança. Eu sou uma pessoa de aliança. Eu sou um cidadão do reino que vive a justiça, a paz e a alegria no Espírito. Eu sou alegre, eu sou justificado, eu sou um cidadão do reino dos céus. Então são declarações. Isso para quê? Para você aprender, irmão. Aprender a declarar a palavra do Senhor. Porque a palavra não tem que entrar só na sua cabeça, ela vai mudar a sua forma de pensar. Mas quando você declara a palavra no ambiente, você está transformando o ambiente. A palavra que você fala gera vida ou gera morte. Só que se você libera palavras negativas, você está liberando o inferno, você está liberando demônios no ambiente. Agora, quando você libera a palavra de Deus, quando você libera a palavra que Deus está alimentando, com a qual você está sendo alimentado, você está liberando os céus. Você está colocando anjos para trabalhar. Amém? E um desafio que vai ter também nesse material. Você vai ter um verso por dia para memorizar. Nossa, Adriano, é tão difícil memorizar, não é não. Não é. E é tão poderoso, né? Que nem o verso de hoje aqui é Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 fala o quê? Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito. Então, imagina, irmão. Imagina o arsenal que você vai ter, irmãos, de estudos diários, porque se você é líder, se você tem um pequeno grupo, ou se você é líder e tem uma igreja, e muitas vezes você fala assim, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer? Aquele dia que você fala assim, eu estou na tela em branco, você vai ter um material riquíssimo para poder aplicar, para poder estudar, fazer estudos pessoais, mas também para poder ajudar e ministrar em outras vidas. É muito precioso. Isso aqui é de valor incalculável. E o que vai acontecer? Eu vou fazer isso com a Bíblia inteira.
dia a dia, dia a dia. Então, é um material preciosíssimo. E na semana que vem você vai descobrir como que você vai poder acessar esse material e outras coisas também. Então, semana que vem vai ser uma semana de muita novidade, né? Eu quero te parabenizar por estar aqui comigo, por estar rompendo. E glória a Deus, eu falei que queria fazer meia hora, já gastei uma hora. Meu Deus do céu, sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Mas vamos orar aqui para terminar, né? Semana que vem a gente vai trazer essas novidades, eu vou compartilhar com você essas novidades aí, mas eu estou te falando aqui para já dar um spoiler, para preparar seu coração, porque vem coisa boa por aí, irmão. Vem coisa boa por aí. Se você acha que é bom poder ler a Bíblia em um ano, você vai ver como que vai ser mais prazeroso você poder se conectar dentro de uma comunidade onde pessoas também querem fazer isso. Você vai ter um ambiente seguro, um ambiente onde você vai poder compartilhar aquilo que você está aprendendo, tirar dúvidas e também uma comunidade de pessoas que oram, uma comunidade de pessoas que vão jejuar, uma comunidade de pessoas que vão crescer. Sabe qual que é a dificuldade muitas vezes? É crescer sozinho, é caminhar sozinho. Agora, quando você caminha junto, o pelotão te puxa. No dia que você quer parar, as pessoas do pelotão falam, vamos Marlene, vamos Lucas, vamos Pedro. Para não, vamos. O pelotão te puxa. Mesmo que você queira sair fora, o pelotão te arrasta, até que você volte novamente a ganhar ritmo, a ganhar frequência e continue avançando. Amém? Deus abençoe você, vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã. Que manhã prazerosa, que manhã abençoada. Eu te agradeço por esse dia, por cada vida que veio aqui, ouviu, aprendeu. Ah, Pai, cada vida que esteve ao vivo, mas também cada vida que vai ver a gravação. Muitas pessoas têm visto essa gravação e têm sido tocadas, abençoadas, ministradas. Pai, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre este dia. Eu declaro a bênção do Senhor. A tua palavra diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Eu quero declarar, Pai, que toda dor que foi preparada para esse dia contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família é quebrada agora. Eu declaro, Pai, a bênção do Senhor. A bênção que enriquece e não acrescenta dores. Eu quero declarar um dia de provisão. Chamamos os recursos, a provisão do norte, do sul, do leste e do oeste e declaramos que elas não ficarão retidas, mas que elas serão liberadas e colocadas em rota com a nossa vida. Declaramos nessa hora, Pai, que toda arma forjada contra nós não prospera. Declaramos que toda língua que se levantou contra a nossa vida em juízo, ela é silenciada, ela é calada, é amarrada. E declaramos que apenas a boca do Senhor, aquilo que saiu da boca do Senhor, do céu, do teu trono, somente isso vai prevalecer e se cumprir na nossa vida em nome de Jesus. Pai, abençoa esse dia. Abençoa cada casa, cada família. Abençoa o nosso trabalho. Prospera o trabalho das nossas mãos. Declaramos um dia de bênção. O Espírito Santo continua a falar aos nossos corações, dá-nos sede, dá-nos sensibilidade. Ah, Pai, que sejamos sensíveis à Tua presença, que sejamos aqueles que têm um altar contínuo, o nosso altar seja reparado, que haja fogo nesse altar, que haja vida nesse altar, que haja presença do Senhor constante na nossa vida. Senhor, nos aperfeiçoa, nos ensina a viver em santidade, nos ensina a viver como um povo separado, consagrado ao Senhor e entender que nós não, por mais que estejamos no mundo, não somos desse mundo. Não estamos aqui para fazer aquilo que esse mundo faz, mas estamos aqui como representantes do reino dos céus para trazer a manifestação dos céus sobre essa terra. Pai, eu te agradeço e coloco esse dia diante do Senhor. Te agradeço em nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Irmão, Deus te abençoe. Presta atenção, você está no tempo de viver o seu shalom, shalom. Nada fica quebrado, nada fica faltando, nada fica fora de lugar. Você está caminhando para um tempo de plenitude, onde todas as coisas na sua vida vão chegar no lugar. Não importa como a sua vida está agora, importa que se você decidir realmente caminhar, ter um compromisso com Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém, amém. Obrigado, Marlene, obrigado, Lucas, obrigado, Pedro e as demais pessoas que estiveram aqui assistindo presencialmente. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Até amanhã.